Olá pessoal, eu me chamo Vitor Cauã, sou do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Tocantins, Campus Palmas, e estou aqui hoje para falar sobre o algoritmo para inversas generalizadas. A álgebra linear computacional ela é o pilar fundamental da engenharia moderna e da ciência de dados. Ela enfrenta frequentemente o desafio de lidar com sistemas de equações lineares que não possuem uma solução única no sentido clássico. No nosso artigo, o Algorithms for Generalized Inverses, de autoria de R. Kalaba e N. Hasaku, publicado no Journal of Optimization Theories and Applications em 1986, ele oferece uma janela inestimável para métodos numéricos robustos destinados à determinação da inversa de Monroe-Penrose. Esse vídeo tem em mente para servir como uma base substantiva e teórica para uma produção audiovisual educativa de alto nível. O objetivo nosso não é apenas replicar os resultados, mas dissecar a anatomia dos algoritmos propostos, explorando suas raízes nos teoremas de Cauchy-Hamilton e no método de Faddeev-Laverrier, bem como suas implicações na estabilidade numérica de problemas mínimos quadrados. A motivação primária para o estudo de inversas generalizadas reside na onipresença de sistemas lineares retangulares ou singulares em suas aplicações práticas. Seja Z uma matriz de dimensão m vezes n e B um vetor m-dimensional, o sistema Zx igual a B raramente admite uma inversa clássica, como por exemplo Z-1, quando m for diferente de n, ou quando o determinante de Z é nulo. A busca por um vetor x que minimiza a norma euclidiana do residual, definida pela função quadrática, que é Q igual a Gx menos B transposto Gx menos B, conduz invariavelmente ao conceito de Monroe-Penrose, denotada por ser positivo. A solução x igual a z mais b não apenas minimiza o erro quadrático médio, mas também possui a propriedade distintiva de ter o menor comprimento, ou seja, a norma mínima, entre todos os vetores que minimizam esse erro, garantida a unicidade da solução em cenários onde o espaço nulo da matriz Z não é trivial. Ou seja, nesse cerne de implicações científicas e da engenharia, a gente encontra sistemas de equações lineares da forma de x igual a b. Frequentemente, esses sistemas não possuem solução exata, tornando necessária a busca por uma solução que minimize o erro. O problema de Minas quadrado busca exatamente isso, encontrar um vetor x que minimize a norma quadrática do resíduo. Historicamente, o desenvolvimento da inversa generalizada, ou pseudo-inversa, remonta aos trabalhos independentes de E. H. Moore, em 1920, Arne B. Hamar, em 1951, e Roger Penrose, em 1955. Penrose, em particular, ele estabeleceu as 4 condições algébricas que definem univocamente essa matriz, transformando um problema de otimização em um problema de álgebra matricial. O artigo de Kalab e Hasaku insere-se neste contexto histórico ao propor que algoritmos evitem a decomposição em valores singulares, SVD, método tradicionalmente robusto, porém computacionalmente oneroso, em favor de abordagens baseadas em traços de matrizes e equações diferenciais. A análise detalhada dessas abordagens revela conexões profundas com a teoria de polinômios característicos e oferece insights críticos sobre a sensibilidade numérica.
um tema recorrente na análise de matrizes mal condicionadas. Para compreender os algoritmos de diversão generalizada, é fundamental revisar dois lemas teóricos importantes, que é a fatoração do posto e a representação por limite da inversa de Moore-Penrose. A compreensão dos algoritmos apresentados por Calabi-Yassacu exige primeiramente o domínio desses lemas, e a representação que fundamenta a existência e a representação da inversa de Moore-Penrose. O artigo ele estabelece a teoria não através da SVD clássica, mas de uma decomposição de posto que ilumine a estrutura interna da matriz Z. Analisaremos o lema 2.1 do artigo. O lema 2.1 do artigo ele postula que qualquer matriz real de Z de dimensão M vezes N e posto R, ele pode ser decomposta na forma de Z é igual a soma de I1 até R de DI vezes WI vezes VI transposto. Nesta representação, os escalares D1 maior ou igual a D2 atuam como pesos, análogos aos valores singulares, enquanto os conjuntos de vetores, que é o WI, em R de M, e VI em R de N formam bases ortonormais para o espaço coluna e o espaço linha Z respectivamente. A prova desse lema baseia-se na análise da matriz de Gram, Z transposto Z. Sendo Z transposto Z uma matriz simétrica de dimensão n vezes n. E positiva semidefinida. O teorema dos eixos principais garante a existência de autovalores reais não negativos e autovetores ortogonais. Os autovalores não nulos de Z transposto Z são precisamente os quadrados do peso DI. Ou seja, D ao quadrado I. E os altos vetores associados correspondem aos vetores VI. A relação fundamental de Z, VI, igual a DI, WI, permite construir os vetores de WI, cuja a ortonormalidade é assegurada pela propriedade Z, eita, aqui parece um 2, Z, VI, transposto, Z, VJ, igual
AV transposto I, Z transposto Z, VJ igual a D ao quadrado I delta IJ. Mas o que isso significa, pessoal? O lema ele afirma que qualquer matriz real Z de dimensão M vezes N e de posto R, ela pode ser escrita como mostramos aqui. Essa expressão é uma forma geral de decompor Z em blocos fundamentais, de modo semelhante ao que acontece na decomposição de valores singulares, o SVD. Por que existe essa soma? A soma ela indica que a matriz Z está sendo construída como combinação de R componentes básicos, cada um formado por um número DI, um vetor, que é a coluna WI, e um vetor linha, que é o V transposto I. Cada termo, o DI, o WI, o VI e o VI transposto, é uma matriz de posto 1. Somando R dessas matrizes de posto 1, obtém-se uma matriz de posto R. Isso é lógico, você reconstrói uma matriz complexa combinando os blocos simples. O que são esses escalares aqui? Esse D1, D2, até DR mais zero. Por que eles aparecem? Eles são os pesos. Eles dizem o quanto cada componente contribui para formar a matriz. Eles são análogos aos valores singulares da SVD. Eles estão em ordem decrescente porque isso facilita para a nossa comparação e organização. Sem eles, todos os termos teriam o mesmo peso, o que não representaria corretamente a estrutura da matriz. E os WI? Pertencente em Rm. Cada W pertencente a Rm é um vetor coluna da dimensão M, pertencente ao espaço coluna de Z. E os vetores WI eles formam um conjunto ortonal, ou seja, todos têm norma 1 e são perpendiculares entre si. Eles representam direções fundamentais da coluna da matriz. E os vetores VI, e por que o transposto VIT? Cada VI ele é pertencente a Rn, é um quê? Ele é um vetor coluna da dimensão N, pertencente ao espaço da linha Z, e também formando uma base ortonal. Mas na forma aparece V transposto I. Isso é essencial por quê? Porque VI é um vetor coluna da dimensão N vezes 1. E o V transposto I é um vetor linha, dimensão 1 vezes N. Isso permite o produto de WI, VI transposto. WI é M vezes 1 e VI transposto é 1 vezes N. Logo, WI, VIT é uma matriz, ou VI transposto é uma matriz MN. Sem o transposto, a multiplicação não teria a dimensionalidade correta. E o que são os índices I? Por que vai até o R? O índice I ele indica que cada componente da decomposição, ou seja, W1, W2, WR, que são as direções do espaço da coluna. O VI, V1, V2 até o VR é a direção do espaço linha. E o D1, D2, DR é o peso de cada componente. E o valor R é o posto da matriz, ou seja, quantos vetores independentes existem e quantos elementos básicos são necessários para reconstruir a matriz inteira. Se a matriz tivesse um posto maior, a soma iria bem mais longe. E se fosse menor, seriam menos termos. E o que significa a última equação? Por que T1 aparece um delta? Quando o nosso texto diz que o W é a base ortonal de Rm e V é a base ortonal de Rn, isso significa matematicamente que o W transposto I e vezes WJ é igual a delta IJ e o V transposto I e VJ é igual ao delta transposto, delta IJ. Esse delta é o delta de Kronecker. O que é esse delta de Kronecker? Ele é uma função definida assim. Meu delta é horrível. Deixa eu ajeitar aqui. Delta
e j, ele é igual a 1 se o i for igual a j, ele é igual a 0 se o i for diferente de j. Ele aparece sempre que quer se expressar a ortonormalidade em um conjunto de vetores. Por que ele aparece aqui? Porque para dizer que os vetores WI são ortonormais, precisamos mostrar que cada vetor tem norma de 1, W transposto I, WI igual a 1. Vetores diferentes são ortogonais. W transposto I vezes W transposto J é igual a 0 se o I for diferente de J. Essas duas condições elas são resumidas elegantemente por W transposto I vezes WJ igual a delta IJ. Ou seja, se os índices são iguais I igual a J, o produto interno dá 1. E se são diferentes, I diferente de J, o produto interno dá 0. Ou seja, a mesma coisa vale para os vetores V transposto I e o VJ, que é igual a delta IJ. Ou seja, o delta ele vem simplesmente da definição de um conjunto ortonormal. É simplesmente a forma matemática mais compacta de escrever perpendiculares entre si e de norma 1. Ou seja, no artigo ele é usado para simplificar a notação. Ele indica que WI e VI são bases ortonormais, permitir cálculos limpos na decomposição. Ou seja, em vez de ele usar palavras, para ficar muito grande, só usando o delta e j, uma única expressão, ela já diz tudo. Essa decomposição é crucial, pois não fornece uma fórmula explícita para a inversa generalizada, no lema 2.2. Que é Z+, ou então é pseudo-inversa, igual a soma de I igual a 1 até R D elevado a menos 1I vezes VI vezes WI transposto Essa expressão ela evidencia que a pseudo-inversa atua invertendo os componentes de escala. DI e transpondo os espaços de entrada e saída, que no caso é o WI, VI transposto, VI, WI transposto. O aspecto pedagógico central aqui é mostrar que se Z possui autovalores pequenos próximos a zero, os termos D, menos 1i e Z+, tornam-se arbitrariamente grandes, introduzindo estabilidade numérica e o cerne do problema em maus condicionamentos. Ou seja, pessoal, a decomposição anterior de Z, ela permite escrevermos a nossa pseudo-inversa. No caso, essa daqui. Essa expressão surge diretamente das propriedades fundamentais da pseudo-inversa. Ela deve inverter as escalas do operador linear e trocar o papel dos espaços entre entrada e saída. Ou seja, cada termo da fórmula contém essas duas ideias ao mesmo tempo.
Por que esse d-1i aparece? Na decomposição inicial da matriz, quero dizer a soma de igual a 1 de R, DI, vezes WI vezes VI transposto, o número DI eles representam o quanto Z estica ou comprime cada direção VI ao transportar vetores para o espaço de saída. Ao construir Z+, queremos reverter esse efeito. Se Z escala por DI, então sua pseudo inversa deve ser 1 sobre DI. Ou seja, DI vai para D menos 1I. Isso garante que Z mais Z. Ele atua como uma identidade nas direções relevantes no espaço linha. Por que existe a troca de espaço? Por que o VI agora ele aparece antes do WI? Em Z, o termo básico é WI, VI transposto. Ou seja, o VI transposto ele pega um vetor do espaço de entrada, do Rn, e o leva à direção WI, no espaço de saída. Na pseudo-inversa, o papel é invertido. Ou seja, agora W transposto I, ele recebe o vetor de Rm, a saída, e devolve algo em Rn, a entrada. O operador é literalmente invertido, tanto nas escalas quanto na direção da transformação. É isso que significa a parte transpondo os espaços de entrada e saída. E por que isso causa uma instabilidade numérica ou mau condicionamento? Se algum valor DI é muito pequeno, isso significa que a matriz Z é quase anula a componente correspondente, ou seja, comprime fortemente naquela direção ou está perto de perder posto, mas na pseudo-inversa aparece D-1i igual a 1 sobre DI. Portanto, os valores pequenos de DI tornam-se valores enormes em Z+, amplificando qualquer ruído ou erro numérico e tornando o cálculo instável. Esse é exatamente o fenômeno de mau condicionamento. Ou seja, se DI é igual a 10 elevado a menos 6, por exemplo, então D menos 1i vai ser igual a 10 elevado a sexta. Um erro minúsculo na entrada vira um erro gigantesco na saída. Por isso, a pseudo-inversa é tão sensível a valores singulares próximos do zero. Agora, iremos dar uma olhada no lema 2.3 do artigo. O lema 2.3 ele introduz uma representação alternativa que serve de base para os algoritmos subsequentes, que é Z igual ao limite de lambda tendendo a zero onde a inversa da soma de Z transposto vezes Z, ou lambda vezes a identidade menos 1, Z transposto, onde o lambda tende a zero por valores positivos. Esta fórmula conecta a teoria da pseudo-inversa ao conceito de regularização de Tikhonov, amplamente utilizado em problemas inversos mal postos. A adição do termo lambda identidade, uma matriz de identidade por lambda, a matriz de Gram, Z transposto Z, regulariza o sistema, tornando a matriz Z transposto Z mais lambda identidade invertível, não singular, mesmo que Z transposto Z seja singular. A prova deste lema, detalhado no artigo, utiliza a expressão fractal, ao adicionar lambda aos altos valores de Z transposto Z. Transformamos cada alto valor em 2i em D2 i mais lambda. Para os altos vetores no núcleo Z, onde o DI igual a zero, o alto valor torna-se simplesmente lambda. A inversão desta matriz regularizada resulta em termos da forma 1 sobre d ao quadrado i mais lambda. Para o espaço e imagem, 1 lambda.
e vai para o espaço nulo. Ao multiplicar z transposto e tornar o limite lambda tendendo a zero, os termos associados ao espaço nulo são eliminados, recuperando exatamente a forma da pseudo-inversa de Melbourne-Penrose. Este mecanismo de filtro é essencial para entender como o algoritmo lida com a singularidade. Mas por que é usado esse termo? Essa expressão é essencial porque ela estabelece um ponto entre a definição algébrica da pseudo-inversa e o método de regularização de Tikhonov, que é amplamente usado quando o problema é mal posto ou quando existe estabilidade numérica. Por que existe esse z transposto z mais lambda de identidade menos 1 z transposto? A pseudo-inversa ela pode ser escrita como z mais igual a z transposto z menos 1 z transposto. Mas isso só funciona quando z transposto z é invertível, ou seja, quando as colunas de z são linearmente independentes e z tem um posto completo. Em problemas práticos, especialmente maus postos, isso quase nunca acontece. Se z tem um posto de r menor que n, então z transposto z ele é singular. Ou seja, não é invertível. Para contornar isso, adicionamos o termo lambda y. Ou lambda. Adiciona o termo lambda identidade, criando z transposto z mais o lambda identidade. Esse objeto é sempre invertível para qualquer lambda maior que zero. Por quê? Porque o lambda identidade ele adiciona um valor positivo a todos os altos valores, afastando-os de zero e eliminando a singularidade. Esse é exatamente o truque da regularização. E por que existe o limite lambda tendendo a zero a números positivos? A ideia é que com o lambda maior que zero, obtém-se uma matriz invertível. Mas queremos a pseudo-inversa exata, que corresponde ao caso sem um lambda. Então se usa o limite. Que no caso, esse aqui. Ou seja, ele resolve uma sequência de problemas bem comportados e torna o limite para recuperar a pseudo-inversa original. Esta é exatamente a filosofia da regularização. Substituir um problema instável por uma família de problemas estáveis. Ou seja, na regularização de Tikhonov, para resolver um sistema mal posto de zx igual a y, ele busca o quê? Ele busca z lambda é igual ao arg mínimo x da ordem gx menos y elevado a 2 mais lambda ordem x elevado a 2. A solução analítica desse problema é o x lambda igual ao z transposto z mais lambda identidade menos 1 z transposto y. Agora vamos comparar isso com a fórmula do lema que fizemos em cima, ou seja, a pseudo-inversa é o caso limite da regularização de Tikhonov. Isso revela uma interpretação poderosa. Calcular a pseudo-inversa é como aplicar regularização com parâmetro muito pequeno. Por que o nosso lambda de identidade regulariza o sistema? Quando z transporte z é singular, ele possui autovalores igual a zero. Ao somar o lambda y, todos os valores sigma ao quadrado i viram sigma ao quadrado i mais lambda. Nenhum deles é zero para lambda maior que zero, e a matriz torna-se invertível e mais estável numericamente. Mas quando alguns valores singulares são minúsculos, no caso mal condicionado, a adição de lambda de identidade impede explosões numéricas.
seja, a verdadeira sacada do estudo ela reside na descontinuidade da inversa de uma open rose quando o posto da matriz muda. Este é um ponto crucial que diferencia a teoria da prática numérica. Agora, pessoal, iremos uma abordagem dinâmica do teorema 3.1. O algoritmo recursivo finito do método de Dessel-Faddeev. A contribuição central do artigo, que foi o teorema 2.1, como vimos, é um método finito para calcular z+, que evita o cálculo explícito de autovalores e autovetores, baseando-se em operações de matrizes e traços. Este método é uma adaptação do algoritmo de Faddeev-Laverrier, originalmente concebido por encontrar o polinômio característico e a inversa de matrizes não singulares, estendido aqui para o caso retangular através do trabalho de Henry P. Dissel. O algoritmo fundamenta-se na identidade algébrica que relaciona a inversa de uma matriz à sua matriz adjunta e à sua determinante. Que é a matriz Z transposto Z mais lambda de identidade menos 1 é igual ao adjunto ou a matriz adjunta dividindo pelo determinante de Z transposto Z mais lambda. Ou seja, a inversa de Z transposto Z mais lambda ela é igual a adjunto de Z transposto Z mais lambda dividido pelo determinante de Z transposto Z mais lambda de identidade. Ou seja, substituindo essa relação na definição do limite do lema 2.3, a gente obtém o seguinte. Z mais é igual ao limite de lambda tendendo a zero da matriz adjunta de Z transposto Z mais o lambda de identidade por a determinante de Z transposto Z mais o lambda de identidade. Isso tudo do Z transposto. O numerador é denominado por polinômios de lambda. Seja o A lambda igual a adjunta, matriz adjunta de Z transposto Z mais lambda de identidade, um polinômio matricial e o delta lambda ele foi igual a determinante de Z transposto Z mais lambda de identidade em polinômio escalar, o algoritmo proposto ele gera recursivamente os coeficientes desse polinômio. Ou seja, pessoal, a base do algoritmo ele deriva de uma identidade clássica da álgebra linear, que expressa a inversa de uma matriz em termos de sua matriz adjunta e seu determinante. Essa relação é sempre válida quando a matriz é invertível no contexto do lema 2.3. Ela fornece uma maneira analítica de manipular a expressão que define a pseudo-inversa como limite. Ou seja, quando substituímos a pseudo-inversa pela anterior, ou substituímos a identidade anterior, a gente obteve isso, essa expressão.
Essa reescrita ela transforma o problema de algo puramente algébrico, onde tanto o numerador quanto o denominador dependem de lambda. Porque a matriz adjunta e o determinante são polinômios em lambda? Considere a matriz M de lambda igual a Z transposto Z mais lambda de identidade. Essa matriz depende linearmente de lambda. Suas entradas são de forma a entrada fixa de Z transposto Z mais lambda vezes 1 na diagonal, ou zero, que é fora da diagonal. O determinante de uma matriz cuja entrada polinômios em lambda também é um polinômio em lambda. Logo, o nosso epsilon, o nosso delta de lambda, ele é igual ao determinante de Z transposto Z mais lambda de identidade. É sempre o polinômio escalar em lambda. De fato, no caso de ZT, ou de Z, de Z transposto Z, que é simétrica e semidefinida positiva, o determinante de Z transposto Z mais lambda de identidade é um polinômio monótono crescente com raízes exatamente nos altos valores negativos, deslocados por lambda. A adjunta de uma matriz A ela é formada pelos cofatores da adjunta de A igual a C transposto, onde cada elemento C e J é o cofator de entrada A e J, isto é, o determinante de uma submatriz menor. Se as entradas de A lambda dependem de lambda, então cada cofator também é um determinante que depende de lambda. Portanto, A lambda é igual a adjunto de Z transposto Z mais lambda I. É uma matriz cujos elementos são polinômios em lambda, um polinômio matricial. E por que isso é útil para o algoritmo? Porque se tanto o numerador, que é o A lambda, igual a adjunta de Z transposto Z mais lambda identidade, quanto o dominador delta lambda é igual ao determinante de Z transposto Z mais lambda identidade, são polinômios em lambda, então podemos escrever A lambda igual a A0 mais A1 lambda mais A2 lambda ao quadrado mais indo até AK lambda K. A mesma coisa com o delta. O algoritmo do artigo ele consiste exatamente em zerar esses coeficientes de maneira recursiva até que seja possível aplicar o limite de lambda tendendo a zero. Com lambda tendendo a zero, apenas os quocientes de ordem baixa importam. Ou seja, calcular adjunto e determinante diretamente seria caro, mas calcular seus coeficientes recursivamente é eficiente e estável. Vamos dar uma olhada nas relações de recorrência, no teorema 2.1. As quantidades de AK nas matrizes NN e ΔK são determinantes interativamente. Para K é igual a 1, onde AK mais 1
é igual a identidade de gama K menos Z transposto Z a K. E delta K mais 1, ele é igual a 1 sobre K mais 1 vezes o traço de Z transposto Z a K mais 1. Com as condições iniciais de A1 ser igual à identidade e o o delta ser igual a o traço de Z transposto Z. Essa sequência recursiva é uma manifestação direta das somas de Newton que relaciona as somas da potência de autovalores, o traço de AK, com os coeficientes do polinômio característico. O escalar ΔK, calculado no passo K, corresponde a menos de um sinal ao coeficiente CK do polinômio característico determinante, que era o lambda da identidade menos Z transposto Z igual à soma CK lambda n elevado a menos K. A inversa generalizada é então obtida pela razão Z mais igual a L delta L Z transposto, onde L é o maior índice tal qual o delta L seja diferente de zero. A elegância desse método reside no seu critério de parada. Para uma matriz de posto R, todos os coeficientes de ΔK para K maior que R são teoricamente nulos. Assim, o algoritmo detecta automaticamente o posto da matriz e fornece a pseudo-inversa sem divisões por zero, parando exatamente no termo sobrevivente de menor ordem em lambda da expressão limite. Mas o que isso tudo quer dizer, pessoal? Bem, pessoal, o artigo está dizendo que para calcular a pinceira inversa de Z+, elas expandem. Como vimos no Z transposto Z mais lambda identidade menos 1 igual a adjacente o determinante. Isso já vimos em potências de lambda. Isso gera dois polinômios, que é o polinômio matricial para a adjunta e o polinômio escalar para o determinante. Primeiro a gente faz as definições do algoritmo, usando as matrizes escalares calculadas recursivamente, como vimos aqui. A de K e a de delta, onde as condições iniciais sejam A1 igual à identidade e o delta 1 seja igual ao traço de Z transposto Z. O que significa? O que significa aquela equação, essa daqui? A AK mais 1 igual a I delta K menos Z transposto ZK. Ela diz o quê? Que cada novo coeficiente matricial AK mais 1 ele é obtido multiplicando a matriz identidade pelo escalar ΔK e subtraindo o produto Z transposto ZK, ou seja, A1 é igual a identidade, A2 é igual a identidade ΔK1 menos Z transposto ZA1 e assim vai. Isso é uma expansão da adjunta em série de potências e essa forma vem diretamente das somas de Newton para matrizes. Na outra equação, na ΔK mais 1, a gente tem a interpretação do determinante de Z transposto Z mais lambda identidade é igual a delta lambda. É escrito como polinômio lambda. Essa fórmula ela adiciona o próximo coeficiente desse polinômio usando o traço, que é a soma de altos valores. Como isso se conecta às somas de Newton? As somas de Newton dizem que o determinante de lambda identidade menos Z transposto Z tem coeficientes relacionados ao traço das potências da matriz e através das relações recursivas.
Isso aqui acontece a mesma coisa, só que com Z transposto Z mais lambda I, identidade. Por isso que os ΔK são os coeficientes do polinômio do determinante e os AK são os coeficientes da adjunta. Quando o algoritmo ele para automaticamente, se o Z tem um posto R, então o ΔK igual a zero para todo K mais R, ou seja, o algoritmo detecta o posto naturalmente. Ele para no índice L, com o ΔL sendo diferente de zero, então o Z mais ele é igual a AL dividido por ΔL Z transposto. Isso acontece por quê? Porque quando você expande a adjunta e o determinante lambda, o menor termo no denominador e no numerador determina um limite. Esse método ele evita inversões numéricas complicadas. Ele detecta automaticamente o posto de Z e ele nunca divide por zero. Funciona mesmo quando Z transposto Z é singular, que é exatamente o caso da pseudo-inversa. Ele constrói tudo usando os traços e multiplicações, é barato e é estável. Bem, pessoal, vamos para a análise de complexidade e estabilidade. Embora elegante, o algoritmo possui uma complexidade computacional elevada de ordem de n elevado a 4, devido às múltiplas multiplicações de matrizes, comparando a ordem n elevado a 3 da decomposição QR ou SVD. Contudo, a sua estrutura é altamente paralelizável, pois envolve operações matriciais em bloco, tornando-o relevante em arquiteturas de computação moderna e computação simbólica, onde a precisão exata é preferível sobre a velocidade aproximada. Um ponto crítico de ensino é notar que, em aritmética de ponto flutuante, os ΔK para K maior que R raramente são exatamente zero, devido a erros de arredondamento exigindo a introdução de tolerâncias numéricas, os thresholds, para determinar o índice de corte L. Bom, pessoal, agora entraremos numa parte muito importante do vídeo. É a demonstração numérica. Este exemplo ele foi escolhido pelos autores para ilustrar um fenômeno patológico, a descontinuidade da inversa de Mulpenrose em relação às perturbações na matriz original. A seguir, apresentamos os cálculos expandidos que devem ser exibidos para uma melhor compreensão do problema e para uma melhor compreensão do que o artigo fala. Primeiro, a gente faz a definição do problema. A gente considera uma matriz Z parametrizada por um escalar E. O objetivo é calcular Z mais utilizando um algoritmo recursivo e observar o comportamento de E tendendo a zero. O primeiro passo, pessoal, é fazer a construção da matriz de grã Z transposto Z. Primeiro, determine se a transposta de Z no caso aqui é epsilon. Um mais epsilon, um menos epsilon. E depois realiza-se a multiplicação matricial. De Z transposto vezes Z. Que é essa daqui, ó. Z transposto vezes Z, que é igual a o produto da matriz de duas linhas por três colunas
com linhas 1 mais epsilon, 1 menos epsilon, pela matriz de 3 linhas por 2 colunas com as linhas 1 mais epsilon, 1 menos epsilon. Onde realizamos o cálculo de cada elemento. Temos o elemento 1, o elemento 2, o elemento 2, e o elemento 2, onde o elemento 1 é simplesmente 1 na posição 1, mais 1 na posição 1, mais 1 na posição 1, que é igual a 3. Aqui é o mais 1, o mais epsilon, mais 1 menos epsilon, que é igual a 1 mais 1 mais epsilon mais 1 menos epsilon, que é igual a 3. Pela simetria, essa daqui também é a mesma coisa. E por último, tem o elemento 2, que vai ser igual a 3 mais 2 epsilon ao quadrado. Onde temos 1 mais epsilon mais o produto de 1 mais epsilon mais 1 menos epsilon, que também é o produto de 1 menos epsilon, que vai ser igual a 1 fazendo o chuveirinho, 1 mais 2 epsilon mais 2 epsilon ao quadrado mais 1 menos 2 epsilon mais epsilon ao quadrado, que é igual a 3 mais 2 epsilon ao quadrado. Temos o resultado intermediário, que é z transposta de z, que vai ser igual a matriz de 2 linhas e 2 colunas, o passo 2 é fazer a inicialização de k igual a 1. Primeiro definimos as condições iniciais. Onde temos A1 igual a identidade, que é igual a uma matriz quadrada e o delta 1 igual ao traço de z
transposto Z. Depois temos o delta 1 igual a 3 mais 3 mais 2 epsilon ao quadrado. E finalmente temos o delta 1 igual a 6 mais 2 epsilon ao quadrado. Depois fazemos o terceiro passo, que é a primeira iteração, que é k igual a 1 indo de k igual a 2. Aí calcula-se a matriz auxiliar usando a 2, usando a equação que usamos anteriormente. A2 igual a identidade de epsilon 1 menos Z transposto Z A1, com a matriz A2 igual a 6 mais 2 epsilon ao quadrado e 0, 0, 6 mais 2 epsilon ao quadrado menos 3, 3, 3, 3 mais 2 epsilon ao quadrado. Já a gente vai entender por que isso está sendo feito. Depois de fazermos as operações do elemento, temos que a matriz A2 é igual a 3 mais 2 epsilon ao quadrado menos 3 menos 3 e 3. Agora, temos que calcular o próximo escalar de delta 2. Para isso, precisamos do produto de Z transposto ZA2. O algoritmo ele exige apenas o resultado desse produto, então a gente focará na diagonal principal de Z transposto Z A2, que o primeiro termo diagonal ou seja, termo diagonal 1 é a linha 1 de ZTZ, ou seja, Z transposto Z, vezes a coluna 1 de A2. Ou seja, o termo diagonal 1 na linha do transposto Z vezes a coluna de 1 a 2, que no caso é 3, 3 vezes 3 mais 2 epsilon ao quadrado menos 3 transposto, ou seja, o vetor linha 3 multiplicado pelo vetor coluna 3 mais 2 epsilon ao quadrado menos 3. Agora temos o cálculo, que é 3 vezes 3 mais 2 epsilon ao quadrado mais 3 vezes 3, ou mais 3 menos 3. E a simplificação depois temos o termo diagonal ou seja, o termo diagonal 2, 2
é a linha 2 do Z transposto Z vezes a coluna de A2, onde temos os vetores. Opa. 3 mais 2y² vezes menos 3 transposto. Aí temos o cálculo. 3 vezes menos 3 mais 3 mais 2y² vezes 3. E a simplificação, menos 9 mais 9 mais 6y², que é igual a 6y². Depois de aplicarmos as formas de recorrência, para k igual a 1, portanto, o divisor é k mais 1 igual a 2, a gente tem que o delta 2 ele é igual a 1 sobre 2 traço de Z transposto Z a 2, que é igual a 1 sobre 6. Oh, perdão. Sobre 2 de 6y² mais 6y², que é igual a 1 sobre 2, 12y², que é igual a 6y². O que isso tudo quer dizer, pessoal? Vamos dar uma analisada. Temos resultado intermediário, que é uma matriz de GAN Z transposto Z, como vimos aqui. Isto é, a primeira linha e a primeira coluna sempre somam 3, e o elemento diagonal inferior direito vale 3 mais 2y². No passo 2, pessoal, a gente inicia o algoritmo. Depois, como definimos a matriz como a matriz A1, como a matriz de identidade. E em seguida, calculamos um delta, que é o traço de Z transposto Z. Depois fizemos o passo 3, que foi calcular a matriz inicial, onde fizemos todos aqueles cálculos das matrizes. Depois a gente calculou o delta 2 e depois precisaríamos dos termos da diagonal, como vimos aqui. Ou seja, pessoal, todo esse cálculo que acabamos de fazer, construímos a matriz, aplicamos o algoritmo recursivo, calculamos a matriz e obtemos os valores de delta 1 e 2, serve para ilustrar um fenômeno extremamente importante dentro da álgebra linear numérica, a estabilidade da inversa de Monod-Penrose, sob pequenas perturbações na matriz original. Em outras palavras, estamos usando esse exemplo para entender como a pseudo-inversa pode se comportar de maneira totalmente inesperada quando a matriz sofre uma pequena mudança, mesmo que essa mudança pareça significante. O objetivo é mostrar o seguinte: o algoritmo é teoricamente correto, ele segue os passos formais da construção recursiva da pseudo-inversa. Mas quando a matriz E depende de um parâmetro epsilon, que pode ser muito pequeno, o comportamento da solução pode mudar drasticamente. Isso revela um fenômeno chamado descontinuidade da pseudo-inversa, que aparece quando a matriz se aproxima de ficar não invertível ou mal condicionada. Esse exemplo específico ele foi escolhido pelos autores justamente porque ele expõe essa situação limite.
Quando epsilon tende a zero, a matriz E quase perde posto e a pseudo-inversa salta para valores totalmente diferentes. Agora, pessoal, a gente parte para a bifurcação analítica e colapso de limite. O ponto crucial do exemplo é a análise de casos baseados no valor de epsilon. O algoritmo ele determina que Z+, usando o último delta 1 maior, é diferente de zero. Primeiro vamos para o cenário A. Onde o epsilon é diferente de zero. Se epsilon é diferente de zero, então o delta 2 igual 6 o delta 2 igual a 6e ao quadrado também é diferente de zero. Como a matriz Z transposto Z é 2 por 2, o processo termina aqui. O n é igual a 2 e o índice L é 2. A fórmula da inversa é essa daqui. Z mais igual a A2 dividido por delta 2 de Z transposto, que é igual a 1 sobre 6 epsilon ao quadrado, pelo produto da matriz de 3 mais 2e ao quadrado, menos 3, 3, Z transposto. Distribuindo o divisor escalar na matriz A2. Como faremos? Primeiro, a gente divide a matriz A2 pelo escalar delta 2. Então, temos A2 sobre delta 2 é igual a matriz três mais 2 epsilon ao quadrado dividido por 6 epsilon ao quadrado e menos 3 dividido por 6 epsilon ao quadrado. E a segunda linha temos menos 3 dividido por 6 epsilon ao quadrado e menos 3 dividido por 6 epsilon ao quadrado. Simplificando cada fração, a gente obtém que na primeira linha, deixa eu botar mais embaixo, sobre 2 epsilon ao quadrado mais 1 sobre 3 e epsilon menos 1 sobre 2 epsilon ao quadrado. E aqui temos menos 1, 2 epsilon ao quadrado e 1 sobre 2 epsilon ao quadrado. Multiplicando por Z transposto, obtemos a expressão final da equação 56 do artigo, que no caso é essa daqui. Essa daqui. Como vimos,
Note, pessoal, a presença do 1 dividido por 3, 2e. Se tentarmos fazer o limite de... 1 sobre epsilon ao quadrado. Se tentarmos fazer esse limite de epsilon tendendo a zero na expressão analítica, os termos explodem para o infinito e a matriz diverge. Agora temos o segundo caso, o caso B. Onde o epsilon ele é igual a zero, ou seja, a deficiência de posto. Se o epsilon é igual a zero, a matriz original Z tem duas colunas idênticas do transposto. O posto cai para 1, consequentemente o cálculo de ΔH resulta em 6, 0 elevado a 2. Assim, 6, 0 elevado a 2, que é igual a zero. O algoritmo instrui a recuar para o índice interior não luno, que é L igual a 1. Neste caso, usamos o ΔH1. A gente vai usar o que? A gente usa o ΔH1 igual a 6 mais 2, 0 elevado a 2, igual a 6 e a 1 igual a L. E temos o que? Z mais ele é igual a A1 dividido por ΔH1 Z transposto igual a 1 sobre 6, identidade de Z transposto igual a 1 sobre 6, e temos a matriz aqui 1, que é igual a 1 sobre 6, 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 1 sobre 6. Este é o resultado da equação 57 do artigo, é uma matriz perfeitamente comportada e finita. Bom, pessoal, vamos explicar isso em 3 pontos principais. A matriz ela muda de posto quando epsilon é igual a zero. Isso é a raiz de todo fenômeno, ou seja, a matriz Z de duas linhas, de duas colunas e três linhas, 1 mais 1 epsilon e 1 menos epsilon, tem duas colunas, ou seja, a coluna 1, 1, 1, 1 transposto, e a coluna 2 que é 1, 1 mais epsilon, 1 menos epsilon transposto. Quando o epsilon é diferente de zero, as colunas são diferentes, não são múltiplas, a matriz tem posto 2. Mas quando o epsilon é igual a zero, a coluna 2, que é 1, 1, 1 transposto, ela é igual à coluna 1. As duas colunas são iguais, o posto cai para 1. Essa mudança brusca de posto é uma bifurcação analítica, uma mudança qualitativa no comportamento da matriz causada pela infinitesimal no parâmetro epsilon. Depois temos o algoritmo de Newton-Girard, reflete essa mudança nos ΔK. A sequência dos coeficientes, que era ΔH1, ΔH2, ΔH3, é construída a partir do grã Z transposto Z para matrizes 2, 2. Se o posto é 2, o ΔH2 é diferente de zero. E se o posto é 1, o ΔH2 é igual a zero. E de fato encontramos que o ΔH2 é igual a 6 ε2. Portanto, se o epsilon é diferente de zero, o ΔH2 é maior que zero, e se o epsilon é igual a zero, o ΔH2 é igual a zero, ou seja, o algoritmo detecta exatamente a perda de posto. Por que aparecem esses termos 1 sobre epsilon2? A forma da pseudo-inversa, como vimos, é Z mais igual a A2 dividido sobre ΔH2 Z transposto. E vimos que o ΔH2 é igual a C transposto, ou seja, o algoritmo está dividindo por um número que vai ficando muito pequeno. Isso automaticamente cria termo do tipo 1 sobre E2, que cresce sem limite quando o epsilon tende a zero. Isso não é um erro, é um diagnóstico matemático preciso. A matriz está quase perdendo o posto, então sua pseudo-inversa fica muito mal condicionada. Por que a pseudo-inversa explode quando E tende a zero? Porque quando uma matriz perde o posto, ela deixa de ser invertível em seu subespaço de colunas. O menor alto valor de Z transposto Z tende a zero. A pseudo-inversa contém inversas desses altos valores. Como Z transposto Z tem um alto valor proporcional a epsilon2, sua inversa contém 1 sobre epsilon ao quadrado, tendendo ao infinito. Portanto, o algoritmo não está errado, ele está mostrando um fato geométrico profundo. Quando duas colunas ficam colineares, a pseudo-inversa precisa esticar o espaço de modo infinito para compensar a perda de informação.
A divergência é o sinal matemático dessa perda de informação. Ou seja, pessoal, a pseudo-inversa calculada no limite de epsilon tendendo a zero, z mais e, não existe. Ela diverge, enquanto a pseudo-inversa da matriz limite, z mais, do limite de epsilon tendendo a zero, z, é bem definida. Isso demonstra inequivocadamente que a operação da inversa generalizada não é uma função contínua dos elementos da matriz, quando o pós da matriz muda. Algoritmos numéricos que tratam números muito pequenos como não zero pode gerar resultados desastrosos gigantescos se não houver um truncamento explícito do posto, ou seja, um SVD truncamento ou um limiar de ΔK. E por último, pessoal, falaremos aqui de uma abordagem dinâmica, ou seja, equações diferenciais para a pseudo-inversa. O artigo ele propõe uma segunda metodologia inovadora, o Teorema 3.1, que reformula o problema algébrico com o problema de valor inicial em equações diferenciais ordinárias. Essa abordagem ela é menos comum, mas ela oferece insights valiosos para a computação analógica e sistema de controle de tempo. Primeiro temos a derivação do sistema dinâmico. Partindo novamente das definições, A lambda igual a adjunta de B e delta lambda, que é igual a determinante de B, onde B é igual a Z transposto Z mais o lambda identidade, os autores eles diferenciam a identidade fundamental do A lambda B igual ao delta lambda identidade em relação ao parâmetro lambda. Utilizando a regra da derivada determinante, a forma de Jacobi, sabemos que d delta dividido por d lambda é igual ao traço da adjacente de B por dB dividido por d lambda. Como dB dividido por d lambda é igual à identidade, a equação se simplifica para isso. d delta igual a d lambda é igual ao traço de A. Esta é a primeira EDO do sistema, que seja, equações diferenciais ordinárias. Para a matriz adjunta A, a diferenciação é mais complexa e resulta nessa relação. Que é dA dividido por d lambda, que é igual a A vezes o traço A menos A2 dividido por delta. Esta equação descreve a evolução da matriz adjunta à medida que o parâmetro da regularização lambda varia. Diferente do algoritmo infinito, este método é contínuo, ou seja, primeiro ele tem inicialização. Ele escolhe se um valor lambda 0 é suficientemente grande para que a matriz ZTZ, Z transposta Z mais lambda 0 identidade seja bem condicionada. Depois calcula-se a lambda 0 e delta lambda 0 usando métodos tradicionais, como a eliminação gaussiana, pois o sistema não é singular nesse ponto. Depois temos as integrações numéricas. Utilizam-se métodos numéricos de integração, como enrugem culta de quarta ordem, para evoluir o sistema de lambda 0 em direção a zero, ou seja, o lambda indo a zero. Ou seja, a solução final é que o valor da pseudo-inversa é aproximado de z mais, aproximado de a lambda dividido por delta lambda, z transposto, para um lambda final muito pequeno. Essa abordagem conecta a álgebra linear à teoria de sistema dinâmico, sugerindo que a pseudo-inversa
pode ser vista como estado estacionário de um processo dinâmico. É particularmente relevante notar que esta formulação evita as descontinuidades abruptas do algoritmo finito, suavizando a transição, embora ainda exija cuidado numérico quando o delta se aproxima de zero. Bem, pessoal, o que tudo significa? A segunda metodologia que foi apresentada, é muito diferente do algoritmo recursivo finito que a gente viu anteriormente. Enquanto a primeira abordagem usa identidades algébricas estáticas para construir a pseudo-inversa, o teorema que vimos agora, ele reformula o problema como sistema dinâmico, ou seja, ele transforma a obtenção da pseudo-inversa em resolver equações difíceis. Essa ideia é inovadora por quê? Porque ela abre portas para métodos contínuos, simulações analógicas, integração de hardware e até controladores adaptativos que precisam atualizar pseudo-inversas em tempo real. Ou seja, pessoal, primeiro, o ponto de partida é a identidade fundamental da teoria de matriz, ou seja, o A lambda, B lambda é igual ao delta lambda identidade, onde o B lambda é igual a Z transposto Z mais lambda identidade, o delta transposto, ou o delta lambda é igual ao determinante de B lambda e o A lambda é igual ao adjacente de B lambda. Essa identidade vale para qualquer matriz quadrada B. Agora o truque é de diferenciar essa identidade com respeito ao parâmetro lambda. Como lambda aparece dentro de B, Z transposto Z mais lambda de identidade e A e delta depende de B, os autores derivam tudo usando a regra do produto matricial, a fórmula de Jacobi para derivada de determinante e propriedades de adjunta. O resultado é um sistema de EDOs acoplantes entre A lambda e delta lambda. Primeiro, o que foi feito na primeira EDO é a evolução de determinante. A fórmula de Jacobi diz que D sobre D lambda determinante de B é igual ao traço da adjacente de B vezes o dB dividido por D lambda. Como dB dividido por D lambda é igual a identidade, temos que o D delta dividido por D lambda é igual ao traço de A. Essa é a EDO escalar do sistema. A segunda EDO tem a evolução da adjunta. A diferenciação de AB é igual a delta identidade, é mais complicada. Usando as regras de derivação para adjuntas e determinantes, chega-se ao dA dividido para d lambda é igual a A vezes o traço A menos A ao quadrado dividido por delta. Essa é a EDO matricial do sistema. Repare que não é um sistema linear, pois envolve A ao quadrado, produtos matriciais e divisão pelo determinante delta lambda. Essas duas EDOs ela formam um processo dinâmico contínuo que descreve como matriz adjunta, o determinante e, portanto, a pseudo inversa. Elas evoluem à medida que o parâmetro de regularização lambda decresce em direção a zero. A ideia é simples, mas profunda. Em vez de calcular a pseudo inversa diretamente, deixamos o sistema caminhar continuamente de um ponto inicial estável até o valor desejado. Isso suaviza o comportamento próximo a matrizes quase singulares, onde o algoritmo finito pode sofrer descontinuidades. Depois temos a estratégia computacional. O método funciona assim. O passo 1 é escolher um ponto inicial seguro. Escolhe-se o lambda zero, grande o suficiente para garantir que o Z transposto Z mais lambda Z identidade é bem condicionada e completamente não singular. Então a gente pode calcular o A lambda zero e o delta lambda zero pela forma clássica, que é B menos 1 igual a adjacente de B dividido pelo determinante de B. Como lambda zero é grande, não existe risco numérico. O passo 2 é integrar as EDOs até lambda igual a zero. Como as condições iniciais A, lambda zero e delta lambda zero, basta resolver o sistema. Que é o que a gente usou foi o D delta dividido por D lambda, que é igual ao traço A, e o dA dividido por D lambda, que é igual a A vezes o traço A menos A ao quadrado dividido por delta. Os métodos usados foram do Euler aperfeiçoado, do Runge-Kutta de segunda ou quarta ordem e métodos adaptativos modernos. Isso gera aproximações sucessivas para a lambda e delta lambda enquanto lambda vai diminuindo. O passo 3 foi o valor final da pseudo-inversa. Quando o lambda final é suficientemente pequeno, ou seja, o z mais é aproximado de a lambda final e delta lambda final z transposto, assim a pseudo-inversa emerge naturalmente como estado final do sistema dinâmico. Por que isso é útil? Essa abordagem contínua tem várias vantagens conceituais e práticas. Ela evita descontinuidades bruscas. O algoritmo recursivo finito sofre saltos quando delta k é igual a zero, e o sistema dinâmico transforma isso em um processo suave.
Ela é adequada para hardware analógico, como é baseada em EDOs, pode ser simplesmente circuitos elétricos, neurais ou ópticos. Ela também permite atualizações em tempo reais, em sistemas robóticos ou de controles. As matrizes mudam lentamente e fornece uma visão geométrica. Podemos pensar na pseudo-inversa como estado estável de uma dinâmica da matriz. Bem, pessoal, a análise do artigo de Kalaba e Hasaku, ela revela que, embora a decomposição em valores singulares SVD tenha se tornado padrão industrial para o cálculo da inversa generalizada, devido à sua estabilidade numérica superior, os algoritmos baseados ao método de Faddeev-Laveille, que vimos no Teorema 2.1 e em equações diferenciais, o Teorema 3.1, oferecem perspectivas teóricas fundamentais. O algoritmo finito estabelece uma ponte direta entre a pseudo-inversa e os coeficientes de polinômio característico, permitindo implementações exatas em sistemas de álgebra computacional, onde erro de arredondamento não existe, como na aritmética racional. Entretanto, o aviso de Nobel exemplificado numericamente, ele serve como alerta perene para a engenharia computacional. A inversão generalizada é uma operação descontínua. Algoritmos cegos que não incorporam tolerâncias a falhas ou truncamento de posto estão fadados a produzir resultados espúrios em matrizes mal condicionadas. A lição final é clara. A matemática pura, ela fornece a fórmula exata, mas a matemática aplicada existe a robustez contra a incerteza numérica. O estudo dessas falhas e limites não é apenas um exercício acadêmico, mas uma vacina contra erros catastróficos em modelagem preditivas e controle de sistemas. Bem, pessoal, eu me chamo Vitor Cauã e espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.